Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado, episódio 74. Olha só, a gente não é o molejo, mas a gente tem o Anderson aqui também, né, Anderson? Opa! Bora lá! Ó, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, aproveita, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E se você tá no Spotify, além de seguir a gente, coloca 5 estrelinhas, dá aquela moral pra gente. E ó, podcast eleito o podcast mais relevante do ano de 2023. Estamos aqui, ó, podcast mais relevante, eleito pela audiência. Não sou eu que falei, não é ninguém que tá falando, foi a audiência que deu esse prêmio pra gente. E hoje, pela terceira vez aqui, quando é a terceira vez, pede música, né? Pede música, Água, Café ou Chopp Gelado, o podcast mais relevante do mercado imobiliário, com o convidado menos relevante do mercado imobiliário. E mais uma vez, meu grande prazer estar aqui, meu amigo Gabriel Villarreal. Quem ainda não te conhece, se apresenta aí, cara. De novo estamos aqui, né? Mais uma vez, terceira vez aqui. Eu sou o Gabriel Villarreal, especialista em metodologia Disney. Quem conhece já deve conhecer. Se você está me conhecendo agora, seja bem-vindo. Dá aquela moral também, né? Sim. @gabriel.villarreal.oficial. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre como aplicar técnicas da Disney para você conquistar a mente e o coração do seu cliente no mercado imobiliário. No mercado imobiliário e outros mercados em geral. Mas como aqui a gente fala de mercado imobiliário, vamos focar na nossa turma, Felipe. Isso aí. E eu quero começar com uma coisa que é... Eu já passei por essa experiência. Já fui para Disney 5 vezes. Em Orlando 3, e aquela coisa que você vai uma vez, tem a experiência, vive a experiência, volta falando como que foi essa experiência e sente a vontade de levar outras pessoas para viver isso. E aí a gente está falando de indicação e recorrência, né, Gabriel? Como que a gente pode pensar nível mercado imobiliário, trazendo a ideia da Disney para a gente falar um pouco sobre indicação e recorrência? A primeira coisa, eu acho que o pessoal acaba não entendendo que eles já lidam com isso. Quando você usa a metodologia NPS, o que você está fazendo é justamente saber quem vai falar mal de mim não vai voltar, quem não vai ter opinião nenhuma vai ser indiferente a mim e quem vai falar bem, ou seja, tem o desejo de voltar e de trazer alguém. Então, se você trabalha com NPS, você já está trabalhando com uma metodologia focada em recorrência e indicação. Agora, a pergunta, por que alguém volta? Alguém volta porque gostou daquilo que viu. E essa é a premissa de tudo. E aí já vem a primeira provocação é o que você faz de tão marcante para ser motivo para o seu cliente voltar? O que você faz de diferente, de único que eu digo, eu só encontro aqui? Porque o cliente volta porque ele gostou do que ele viu e ele quer ver de novo. E ele quer convidar outras pessoas para que também vejam. Isso vai envolver uma série de questões comportamentais desde, primeiro, você ter um método de entrega, você saber quem você é e o que você quer mostrar para as pessoas. E segundo, você parametrizar para que essa entrega ocorra sempre da melhor vez. Porque imagina o seguinte, fala você, nossa, Felipe, vai para a Disney porque vai ser de tal jeito. Aí no dia que você vai é diferente. Sim. Aí você volta e fala, Gabriel, não foi do jeito que você falou, foi totalmente diferente. O que aconteceu imediatamente? Eu também não vou voltar. Eu me decepcionei porque eu já fiz uma indicação para ver algo que eu vi e você não encontrou. Então eu paro de indicar e provavelmente eu paro de voltar. A primeira pergunta é, como você padroniza a sua experiência para que o cliente queira voltar, mas encontre a mesma experiência quando ele volta e ele fale sobre essa experiência e faça que outras pessoas queiram voltar. Como é que você faz isso, Felipe? Cara, isso é algo bem importante, porque quando a gente fala de experiência é aquilo que o cliente sente, né? Primeira coisa, não é aquilo que a gente fala que o cliente sente, é o que o cliente de fato vai sentir. E aí, cara, tem uma coisa que é muito importante, né? A experiência do cliente, mas para o cliente ter essa experiência existe o processo do lado da empresa, né, Gabriel? E esse processo ele tem que correr de forma certa, né? Porque não adianta eu querer proporcionar uma experiência se o meu processo está andando errado. Na verdade, o controle da experiência é você mapear quais são os pontos importantes para o teu cliente, não para você. Essa é outra coisa importante. A gente está acostumado a gente criar uma experiência ao redor daquilo que é importante para a gente como empresa, da sua técnica, daquilo que você aprendeu, mas o cliente é leigo na técnica. Sim. Ele é muito mais sensível a outras coisas, ele é muito mais sensível a um sorriso, ao jeito que é tratado, a como é recebido, ele é muito sensível a algo incrível de você usar chamado pontualidade. O poder da pontualidade do sorriso vai além de muita técnica que você tenha. Você pode ser o melhor do mundo, que se você não for pontual e não sorrir, já a experiência já está complicada. Então, qual que é a ideia? A ideia é, você tem que saber primeiro qual é o impacto que você quer gerar no seu cliente.
E sabendo qual é o impacto que você quer gerar, você tem que saber que comportamento atinge esse impacto. Por isso que você vai cuidar daquilo que você controla. Uma das grandes coisas é, você tem que se dedicar a cuidar do que você controla, não daquilo que você não controla. E aí tem um discurso que eu já repeti algumas vezes, que é o seguinte: não existe compromisso com meta. Não existe compromisso com meta. Você não consegue se comprometer com a meta. Por quê? Se você tem uma meta relacionada a vendas, você não controla se a venda acontece. Você controla o que você faz que aumenta as chances da venda acontecer. Quais são as etapas? É isso que você está dizendo? Sim, mas a venda, ou seja, a decisão de compra do cliente é uma decisão dele. Você não tem controle sobre essa decisão. Sim. O que você tem controle? Você tem controle sobre uma série de ações que você tem sobre o cliente que aumentam as chances que ele toma a decisão de comprar. Por isso eu gosto muito de uma definição que eu aprendi com um amigo meu, que ele fala: vendas é ação sobre pessoas. Não tem nada a ver com produto. É como você age sobre pessoas. E aí você tem que controlar todas as ações, porque tem as ações que aumentam as chances da venda, as ações que diminuem as chances da venda. E como a gente está falando de recorrência, porque hoje em dia o pessoal fala muito de pós-venda. Sim. E eu tenho uma frase, esse ano lancei uma frase que eu adoro: não existe pós-venda sem venda. Então o pessoal romantiza muito pós-venda, mas antes do pós-venda você precisa vender. Tem pré-venda, venda e pós-venda. Para você cuidar do pós-venda, você tem que ser um especialista em venda. E ser um especialista em venda através de experiência, através de jornada, é controlar os estágios através de parametrização. Tem um método que você entrega isso. E a Disney tem um método. A Disney, tudo que entrega, se você agora, Felipe, começar a me contar como foi seu dia na Disney, ele vai ter sido muito parecido comigo. E você vai falar: cara, algo incrível aconteceu comigo quando eu fui em determinada atração, e aquilo deve ter acontecido já com alguns milhões de pessoas, igual aconteceu com você. Sim. E tudo parece muito espontâneo, por quê? Porque é método. É método. Quando a pessoa vai falar: porra, o Gabriel me falou realmente que era assim. Começa a ficar parecido essa experiência, né? Eu falo que é entregar um show. Eu falo que a gente tem que lembrar que quando a gente está com um cliente, a gente vai entregar um show. E isso tem tudo a ver com a Disney. Na Disney você não tem colaboradores nem trabalhadores, você tem membros de elenco. Cast members. Isso. Você é membro de um elenco porque você vai entregar um show. Tanto que o maior elogio que você pode receber na Disney é alguém olhar para você e fazer assim, ó, good show. Quando seu colega cast member te olha e fala assim, good show, significa você fez a magia acontecer. Você usou os recursos que você tinha para entregar um show. E como a gente disse que a gente vai entregar um show, show é sempre parametrizado. E vamos falar de coisa simples, vamos falar do show da banda que você gosta. Você viu lá eles com uma baita energia, mas provavelmente naquele dia eles não estavam afim. Quando alguém vai na minha palestra, entra energia, entra o Gabriel, brinca, tudo, mas tem dias que eu tô com energia, tem dias que eu não tô com energia. Mas no palco, o show é o mesmo. E, cara, isso tem muito a ver com vendas, né, Gabriel? Porque muitas vezes a gente passa por desafios pessoais ou até profissionais, mas quando a gente vai encontrar o cliente, a gente vai para uma visita, a gente vai para uma reunião, a gente precisa ter aquela energia positiva, aquela coisa para cima, porque é o tete a tete com o cliente e ele não pode ver que eu tô com algum problema. Eu tenho que entregar um show para ele, não é isso? É o momento do show e no momento do show você entrega o personagem. Eu no palco sou o Gabriel Villarreal palestrante. E Gabriel Villarreal palestrante tá sempre de bom humor, quer brincar, tá com energia, sabe, tá? Agora, o Gabriel Villarreal, pessoa física, vai ver que tá chateado, mas ele ficou lá no bastidor. E o que a gente fala? Olha só, voltando ao começo da nossa primeira pergunta, por que o cliente volta? Ele volta para ver o mesmo show. Então, se você cada dia entrega um show diferente, você não vai trabalhar com recorrência nem com indicação, porque quem voltar para ver vai ver algo diferente. Gostei, voltei para ver o que eu tinha gostado, mas mudou. Ou indiquei alguém para ver aquilo que eu gostei e aquilo não estava lá. Então, quando a gente fala de indicação e recorrência, parametrizar a experiência do cliente é o grande segredo, porque eu gostei tanto que eu vou voltar. Mas quando eu voltar, eu tenho que ver aquilo que eu gostei. Quando eu indicar, a pessoa que eu indiquei tem que ver aquilo que eu gostei. Então, você cuidar do seu show, você cuidar do seu personagem, você criar o seu personagem para você e sempre entregar esse show é um grande segredo para manter a regularidade na experiência do cliente. Mas, Gabriel, se eu estiver num dia muito ruim, nesse dia não tem show. Nesse dia você não vai para o palco. Se você não está em condições de entregar um excelente show, você fica no bastidor. Cara, isso é muito louco, porque recentemente eu fui no musical da Disney, o Rei Leão,
E lá, assim, outras pessoas já tinham me falado sobre a experiência. Eu tava louco pra ir. E aí eu ganhei de Dia dos Pais o ingresso pra poder ir, né? E, cara, é assim, algo emocionante, ainda mais quando você tem uma ligação, você gosta muito do desenho, do filme, e quando você chega lá, você fala, cara, uau, né? Good show. E no meio do espetáculo, a Nala sofreu um acidente, né? Ela machucou o nariz e teve sangramento. E aí eles pararam o espetáculo, questão de segurança, que é a primeira coisa do pilar da Disney, e eles voltaram com uma outra atriz. Ou seja, good show, eles entregaram o que era para entregar. Eles se preocuparam com o espetáculo, com as pessoas que estavam ali, e eu saí de lá, cara, adivinha fazendo o quê? Indicando nas redes sociais, sem ganhar um centavo, para todas as pessoas que me seguem. E teve um cara que falou, Felipe, eu tava com vontade de ir, pelo valor do ingresso eu não tava com coragem, mas eu vi que você falou super bem, e aí? Você indica? Eu falo, cara, eu só não vou com você porque eu acabei de ir essa semana. Mas eu indico, inclusive, fique nessa fileira porque você vai ter a melhor visualização do show e eu tenho certeza que vai ser algo que você não vai esquecer. Ele comprou o ingresso e vai nesse final de semana. A gente gosta de indicar. A gente gosta. Isso é algo engraçado, né? Porque tem uma frase que eu adoro também. As pessoas gostam de comprar, mas não gostam de vendedor. Então, a gente tem alguns paradoxos, a gente gosta de indicar também, mas a gente gosta de indicar o que é bom. Sim. A gente gosta de compartilhar algo bom que a gente descobriu. Você descobriu aquele restaurantezinho que você adorou, você vai indicar para todo mundo. Então, assim, se você não está recebendo indicação, é porque você ainda não criou uma experiência especial que te diferencie do resto. Você falou do show ali do Rei Leão. Eu tenho uma história que, essa sim, duvido que aconteceu com mais alguém. E não que não aconteça, mas duvido que alguém tenha percebido porque eu fiz esse teste. Tem um show no Hollywood Studios, tem um show final chamado Fantasmic. Sim. E ele alterna projeções, né, de imagens na água com um teatro que é feito no palco. Que é o Disney mágico, não é isso? O Fantasmic. Né? Isso, e aí o Disney é o Mickey da fantasia. Né? Então o que acontece? Quando fazem as projeções, esse é o momento que eles fazem projeções na água e apagam todas as luzes do palco e aí entra o staff, entra o contra-regra, entra o pessoal de manutenção, tira um, tira o outro, muda isso, tem que fazer todo o procedimento de segurança, de mudança de atores, mudança de palco naquele momento. E eu já assisti esse show, sei lá, dezenas de vezes. Aí eu estava uma vez assistindo e de repente, quando liga a luz, né, ficou um contra-regra. Tinha assim, perdido no meio do espetáculo. O cara não conseguiu sair, provavelmente aconteceu alguma coisa de segurança que ele teve que dar atenção, então ele não conseguiu sair a tempo, ele não podia também sair correndo, porque seria uma violação de segurança. E quando acendeu, estava numa cena que é do desenho Pocahontas, que é quando chegam os invasores, né, os ingleses que estavam lá fazendo tudo, e eles cantam uma música e eles dançam. E começam os personagens a dançar, e o gordinho ali, de calça azul e camisa azul de staff, ele começa a dançar junto. E ele dança, fez a dança rapidinho, apagou o palco, ele saiu. Aí eu olhei para o lado, falei assim para minha esposa, você viu o gordinho de azul? Ela, que gordinho? Eu fui perguntando para todo mundo que estava no nosso grupo. Ninguém percebeu que o cara estava lá. E estava no meio dos personagens, no centro. O que acontece? Ele fez parte do show. Ele se fundiu e ninguém conseguiu enxergar. Eu acabei enxergando porque eu sou o cara que, primeiro, já conhece e que procura o detalhe, a falha, deixa eu ver se está tudo certo. Então, aquilo me chamou muito a atenção. Mas para a experiência do cliente normal, não existiu. O meu grupo me chamou de louco por eu falar que tinha aparecido um contra-regra em cena. Gabriel, ninguém viu, só você viu. Você está imaginando, você ficou maluco. E isso é algo legal de entender. Isso é algo legal de entender do quê? Que o jogo do cliente acontece no mundo de percepções. Nada existe ou não existe. As coisas existem ou não existem no mundo do cliente, não no seu. Então, toda a certeza que você tem sobre você, para o cliente, não vale nada. O cliente não sabe. Isso existe na questão quando a gente fala de programação neurolinguística, quando a gente fala de mapas e filtros. É a percepção das pessoas sobre a mesma coisa, né? É a ideia do copo meio cheio, meio vazio. Então, sobre o mesmo ponto de visão, pessoas tiveram percepções diferentes. Exato, porque elas estavam procurando coisas diferentes, porque ela tem acervo diferente. Então, voltando para o tema experiência do cliente como base de indicação e recorrência. Experiência do cliente é aquilo que o cliente viveu, o cliente sentiu. E quando eu falo de experiência, Gabriel, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não tem que olhar somente para as coisas boas, né?
Até na Disney, de um livro que eu li, eles sabem exatamente quais são as dores ou as coisas ruins que as pessoas saem falando do parque. Exemplo, eu andei demais e tô com os pés doendo. Quando a gente vai falar de experiência do cliente, é bom também a gente olhar quais são as percepções negativas que os clientes podem ter, né? Pra gente minimizar isso. Olha só, tem algumas coisas interessantes nisso. Eu adoro essa parte, porque como é percepção, você vai ver como realidade e percepção são coisas diferentes. Eu posso pensar alguma coisa e outras pessoas nem pensarem perto disso, não terem visto aquilo. Então, tem uma coisa muito interessante que aconteceu no aeroporto de Houston. O aeroporto de Houston tinha como primeira reclamação, recordista de reclamações, o tempo de espera por bagagem nas esteiras. Interessante. Ou seja, o passageiro esperava muito tempo na esteira até a bagagem dele aparecer. Eles acabaram com essa reclamação não aparece mais. E sabe o que eles fizeram? Não. Eles não melhoraram o tempo de entrega da bagagem. Mas eles criaram um circuito mais longo para o passageiro chegar na esteira. Porque veja só, quando o passageiro diz a bagagem demorou, ele não está falando sobre o tempo entre a saída do avião e chegar da esteira. Ele está falando sobre o tempo que ele ficou parado, ocioso, esperando. E aí não dependeu dele, né? Demorar é uma percepção que eu tenho pelo fato de eu esperar. Quando o aeroporto remaneja o fluxo de pessoas para ter um caminho mais longo até a esteira, como ele demora mais tempo em trânsito, ele demora menos tempo na esteira e a bagagem agora chegou rápida. Tirou rapidamente a minha bagagem, sendo que ela chegou exatamente no mesmo tempo de antes. Então, isso é o importante. Tudo acontece no mundo da percepção do cliente. Como a Disney faz com a fila? A Disney segue o mesmo princípio com a fila. Você vai entrar numa atração da Disney, tá lá a placa, 45 minutos. Ou seja, deste ponto até você sentar no carrinho, são 45 minutos. Na prática, são 35. E aí duas coisas vão acontecer. Se atrasar, você mesmo assim vai chegar no horário e vai ficar feliz. Sim. Mas se não houver atraso algum, se a gente não tiver problema durante o seu tempo na fila, você fica com a percepção de que foi rápido. Porque para 45, 35 é rápido. Para 1 hora, 50 é rápido. E eles vão controlando a sua percepção de tempo. Você fala, cara, foi rápido. Dá para encarar uma fila. A fila passa rápido. E você vai numa percepção só porque alguém te deu um número que é maior do real. Quando a gente vai fazer palestra, às vezes os caras enganam a gente ao contrário, né, Gabriel? Os caras falam que a gente tem 1 hora, quando vai ver eles roubam 10 minutos e é 50 e falam, tá acabando. E a gente tem que correr, né? Quem faz muita palestra entende que eu tô falando que às vezes o evento tá atrasado, o cara quer trazer o evento pra ele, ele vai cortando. Coloca aquele 40 o tempo na tela. Agora tem uma coisa que é legal a gente entender, porque a indicação, ela traz um cliente mais quente, um cliente mais preparado e um cliente com um índice de confiança maior. Eu não preciso muitas vezes falar mais sobre eu como profissional, porque ele já vem com uma certa confiança para mim. E aí tem uma coisa, parte mais técnica, que quando a gente fala de marketing ali, a gente tem o custo por aquisição, quanto eu pago para adquirir esse novo cliente, mas eu tenho o custo por venda também. Quanto que eu gasto a cada venda que eu faço, né? E é muito legal você, dono de imobiliária, corretor, entender qual que é o seu custo por venda, porque muitas vezes compensa você fazer ações para indicações. Gabriel, você já comprou comigo? Se você me indicar pessoas, eu te dou X em dinheiro, ou eu te dou uma viagem, ou eu te dou algum prêmio por isso. E não invisto em marketing, porque se eu trouxer clientes de indicação, eu tenho uma recorrência melhor e mais assertiva. Você pensa sobre isso também? Qual que é a sua visão e como que a gente pode fazer essa analogia Disney e mercado imobiliário? Vamos fazer como eu faço. Para quem não sabe, a maioria sabe que assistiu a palestra sabe porque começo falando sobre isso. Eu também sou advogado, dono de escritório de advocacia há 18 anos. E é algo muito interessante. Por quê? Porque eu indico aquilo que eu gostei. E a indicação não tem a ver com a sua técnica. Quando a pessoa diz o Gabriel é um bom advogado, a pessoa não tem qualificação para saber o grau que eu tenho na advocacia, no direito. Ela não sabe nem se o que eu falei está certo ou está errado. Então, no fundo, você começa a entender o seguinte: o teu cliente não está indicando a tua técnica, ele está indicando a tua pessoa. Porque muitas vezes o cliente não sabe que existe uma técnica. Né? Não sabe, ele não avalia a técnica. Se ele soubesse a técnica, ele era o fiscal do Cresce ou era corretor. Aí acabou o encanto. Ele é teu concorrente. E aí entram duas coisas. Primeiro, o cliente que vem por indicação, ele vem com uma facilidade maior, mas tem outro problema, ele vem com uma expectativa maior, porque alguém falou para o cara o que esperar. E aí voltamos ao controle da experiência.
como eu falei o que esperar, ele já vem esperando uma série de coisas que, se não acontecerem, frustração. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, com o cliente em indicação, a gente tem que ver como que gera a indicação que não é técnica. Então, eu, por exemplo, na advocacia, tem uma questão que é muito recorrente. O cara me liga e fala assim, Gabriel, tem um grande amigo meu precisando de um problema. Precisando de um problema não. Resolvendo um problema. Gabriel, tem um grande amigo meu que está com um problema, precisa que você ajude ele. Tá bom, me fala assim, assim. E a frase que o cliente me fala ao final, que essa frase eu já ouvi dezenas de vezes, ele diz, cuida dele como você cuida de mim. Ele não fala, cuida do problema dele como você cuida dos meus problemas. Ele fala, cuida da pessoa dele como você cuida da minha pessoa. E eu te pergunto, quanto tempo a gente dedica a cuidar pessoas? Porque, de novo, como a indicação não vai ser pela sua técnica, porque eu não sei avaliar sua técnica, eu não sei ver 5 corretores trabalhando e dizer, nossa, esse aqui tem uma técnica maior, o outro tem uma técnica menor, ou são técnicas diferentes, como vocês, corretores, não sabem avaliar um advogado. O que a gente tem é o quê? No fundo, a indicação passa por confiança, por ser humano que você é e por acreditar que você se preocupa sim em resolver o problema. É como indicar um médico. Eu não sei se o médico é bom ou ruim, eu não tenho conhecimento, não tenho base estatística, eu não conheço 5.000 médicos para falar esse aqui é o melhor, eu não sei avaliar médicos, mas quando você tem um problema e eu tenho um médico meu que eu confio, eu falo o quê? Felipe, vai no meu médico, ele é o melhor. Então, uma coisa que a gente tem que entender é, esse é o melhor, esse vai lá que ele é o melhor, vai na DF que é a melhor, sabe, vai no Gabriel que é a melhor, contrata o Felipe, ele é o melhor. Esse ser o melhor nada mais é do que uma opinião individual. E todo dia você tem que acordar para perseguir essa opinião de todo cliente que entra pela porta. Porque se você foi o melhor até ontem, você me antecedeu hoje e eu não acho que você é o melhor, no meu mundo você não é o melhor. No meu mundo você é o pior. Então, ser o melhor é o que a gente conquista todo dia, individualmente, pessoa por pessoa. E aí vem de novo o peso da experiência. Com a experiência formatada, eu garanto que eu tenho um padrão de entrega para todo mundo, para que eles possam receber aquilo que eu quero que eles vejam como destaque da minha pessoa. Tem quem vai gostar, tem quem não vai gostar. Quem não gostar não é o seu público, você não perdeu nada. Agora, quem procurava exatamente aquele show, aquele tipo de experiência, ele vai falar, encontrei, vou indicar. E quando eu precisar, eu volto para cá. E quando a gente fala de experiência, é bom só destacar algo que assim, você não precisa fazer algo mirabolante, né? Quando a gente fala em show, não precisa ser, eu vou dar um show, vou aumentar o meu custo por isso. Não, às vezes a sua experiência é a simples entrega do arroz com feijão, não, bem feito. Eu brinco nas palestras que assim, tudo que eu falo custa R$0. Porque é comportamental. O grande impacto da Disney não está na montanha-russa. O grande impacto da Disney está nas pessoas, como elas te atendem, como sorriem, como cuidam de você. Porque montanha-russa muita gente tem. A parte mais fácil do parque é a montanha-russa. Montanha-russa é dinheiro e construção, tá lá. Mas se tudo fosse igual, todos os parques seriam a Disney, mas não são. E aí que entra algo importante, que é a gente entender o nível de experiência associado ao nível de conexão emocional. É isso que a Disney procura. Porque se eu quero, lembra da frase que os meus clientes falam? Cuida dele como você cuida de mim? Isso é uma conexão emocional. É cuidado, é segurança. Não é seja um bom advogado para ele como você é um bom advogado para mim. E a conexão emocional como base da experiência é o que te torna diferente. Por alguns motivos. O primeiro, conexão emocional é aquilo que nos faz humanizar um ao outro. A gente quebra aquela relação fria. Então eu começo a conhecer o Felipe, me sinto à vontade com o Felipe conhece o Gabriel, somos seres humanos. Então a gente pode agora se conhecer. Não aquela coisa, eu fico te olhando, não, o Felipe é corretor. E eu pego tudo que eu penso de mal de corretor e jogo em você. E você fala, e o Gabriel é advogado. E aí você pega tudo que você pensa de mal de advogado e joga em mim. O que a gente faz é justamente começar a conectar com as emoções. E por que a gente conecta com as emoções? Porque uma coisa que eu aprendi há uma diferença entre capacidade financeira e disponibilidade financeira. Interessante, explica pra gente aí. Capacidade financeira é quanto dinheiro eu tenho. Disponibilidade financeira é quanto dinheiro eu estou disposto a gastar com você. E a minha capacidade financeira não muda.
Minha capacidade financeira é quanto dinheiro eu tenho ou quanto dinheiro eu tenho à disposição para contratar. Quanto crédito o banco me dá, quanto crédito eu tenho com as pessoas perto de mim. Aquilo é o que eu tenho para usar, mas eu decido quanto que eu uso com você. E a disponibilidade financeira, se de um lado a capacidade é fixa, ela já está dada, o que tem é o que tem, a disponibilidade é variável. E quanto mais eu me conecto emocionalmente, mais disponibilidade eu tenho para aquilo. Você quer alguns exemplos? Casalzinho no primeiro jantar. O cara entra no restaurante e pede para o garçom o quê? Uma garrafa do seu melhor champanhe. Sim. 10 anos depois, o mesmo casal no mesmo restaurante com o mesmo garçom. Eles entram. O que o cara pede? 2 copos de água da sua melhor torneira. E olha só que interessante, 10 anos passaram e provavelmente 10 anos depois, a capacidade financeira é maior. 10 anos para você trabalharem, acumularem patrimônio, sabe, progredirem na vida, a capacidade financeira é maior, mas a disponibilidade financeira é menor por quê? Porque se perdeu a conexão emocional com o momento. O que a Disney faz é exponenciar a conexão emocional. E você sabe disso, porque você teve lá. Sim. Eu tenho um caso que eu adoro contar nas páginas, é o seguinte, você vai na atração do Buzz Lightyear. Quando você chega lá, quem que está na placa? O Buzz Lightyear. Você entra na fila. A fila está ambientada aonde? Na história do Buzz Lightyear. Quando você chega perto do carrinho, tem um robô lá se mexendo e falando com você, que é justamente quem? O Buzz Lightyear. Quando você entra no carrinho, você vai lá ser um combatente espacial, ou seja, você é o Buzz Lightyear. E depois que você vê essa jornada imersiva, que eu te levei ao maior ponto de conexão emocional com o personagem, você sai da atração e, curiosamente, você cai numa loja que você não vai acreditar o que ela vende. Buzz Lightyear. Ela vende Buzz Lightyear. Ao infinito e além. Ao infinito e além. E as pessoas que estão lá não são vendedores. As pessoas que estão lá são proibidas de tentar te vender alguma coisa. O que a Disney vai fazer? Vou levar você e seus filhos ao pico máximo de conexão emocional e depois deixar o produto exposto. Isso naturalmente vai fazer você desejar a compra. Não tem venda. Experiência é uma estratégia de geração de desejo de compra. Não tem venda. E as pessoas que estão lá, a função delas é facilitar a sua compra. Facilitar a sua compra. Tem uma muito interessante que as pessoas falam, Gabriel, se eu quiser comprar uma pelúcia grande às 10 horas da manhã no parque, vou ter que carregar o dia inteiro? Não. A Disney pensa em tudo. E o que a Disney diz? Para facilitar a sua decisão de compra. Você quer comprar? Vou dar um jeito de que a sua compra não seja um problema. Se você estiver no hotel da Disney, você compra, preenche um formulário e as compras vão para o seu quarto de hotel. No final do dia, quando você chegar, as compras estão em cima da sua cama. Se você não está no hotel da Disney, você compra, preenche outro formulário e você pega todas as suas compras na saída do parque a hora que você for embora. Você não precisa carregar nada. Isso, por um lado, é uma grande gentileza, mas por outro, é método, é estratégia. Eu percebi, você falava das dores, eu percebi que se o cliente tiver que carregar todas as mercadorias, ele vai comprar menos mercadorias. Eu crio um processo para ele poder comprar tudo o que ele quiser e não precisar carregar. E tem um ponto que se a pessoa vai para Disney a primeira vez e não fica no hotel da Disney, ela sente o desejo depois de voltar e ficar no hotel da Disney. Né? Isso e aí gera mais uma venda. Isso sempre. Não, eu tenho um amigo que está passando por um problema agora, né? Porque foi para Disney, aí teve uma atração que não funcionou, ele ficou muito chateado que a atração não funcionou. A Disney falou, não, olha, vamos te dar um ingresso para você voltar. E ele falou, não, mas eu estou voltando para o meu país amanhã. E aí o que a Disney falou? Nós ficamos muito chateados com isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar então um ingresso de 2 dias para cada membro da sua família, para vocês utilizarem ao longo dos próximos 5 anos. E ele voltou encantado e me contou, Gabriel, a Disney é demais, a Disney é demais, a Disney é demais. E o que eu falei para ele? Assim, você só não percebeu que a Disney agora te obrigou a comprar passagem, hospedagem e, de novo, gastar em dólar para você poder usar esse ingresso. E levar mais gente. Então, agora, você recebeu uma grande experiência sem perceber que a única coisa que a Disney fez ao te dar esse ingresso é estamos esperando o seu dinheiro de volta nos próximos 5 anos, porque você vai ganhar o ingresso, mas todo o resto que você vai gastar aqui vai ficar com a gente. Cara, tem uma coisa que é o seguinte, tava pensando aqui agora. A Disney, todas as experiências dela envolvem emoção e, cara, envolvem memórias afetivas. Do desenho que eu assisti quando eu era criança, do desenho que minha filha assiste agora. Por exemplo, a gente vai pra Disney, a Lara, minha filha, ela já tá assistindo vários desenhos das princesas e a gente fala, cara, ela já sabe cantar,
ela já sabe quais são os personagens, existe uma memória afetiva dentro disso. Quando a gente fala de compra de imóvel, venda de imóvel, existe também, muitas vezes, memórias afetivas e confirmações de familiares, né, Gabriel? Que podem impactar ou não na compra e venda de imóvel. Porque não tem a ver com o imóvel. Tem a ver com como vai ser minha vida após a decisão de comprar ou vender o imóvel. Porque o cliente ele não quer vender o imóvel, ele não quer comprar o imóvel. Vamos concordar uma coisa aqui. Vender o imóvel é um baita trabalho, uma baita dor de cabeça. Sim. Ninguém acorda falando assim, hoje estou sem nada para fazer, vou vender minha casa. Ainda mais se a pessoa não encontra ou busca uma imobiliária ou um corretor. Né? É lógico. Muito menos assim, ó. Tô aqui à toa, vou comprar uma casa. É uma decisão que requer uma série de eventos que tem que acontecer na vida da pessoa para aquilo. E o que a pessoa quer, ela não quer vender o imóvel, ela não quer comprar o imóvel. Ela quer um impacto positivo na vida dela através de uma transação imobiliária. Então, quando você conecta com o imóvel, você está indo na racionalidade do negócio. A racionalidade do negócio é preço, localização, metragem. Vamos falar do imóvel. Quando você quer gerar uma conexão emocional, eu preciso compreender o que motiva o Felipe a comprar. Por que o Felipe, durante 20 anos, não comprou imóvel e agora ele tem essa urgência de comprar imóvel? Que é a história do corretor Bruce, não é isso? Do Bruce, meu grande Bruce. E quem quer entender a história do Bruce vai ter que voltar lá no primeiro episódio com o Gabriel, porque é uma história muito de conexão, entender o cliente e não o produto, né? E vamos aqui para o pessoal voltar mesmo. A história do Bruce, meu corretor, meu amigo, já contei isso em várias palestras. A história do Bruce mostra como eu estava pedindo para comprar algo que não era o que eu precisava. E como ele me mostrou algo totalmente diferente e eu me apaixonei por isso. Como ele se apegou mais à minha vida do que aquilo que eu dizia. E é uma história bem legal. Volta lá. Vou deixar no card aqui em cima para você ver esse episódio, porque a história do Bruce é muito importante. Mas o que eu falo? A gente fala muito sobre objeções. As pessoas falam, Gabriel, vem, dá objeções, me ensina a rebater objeções. Às vezes as pessoas falam, Gabriel, cara, para de focar em objeção. A objeção é uma resistência. Uhum. E ninguém gosta que fiquem afrontando suas resistências. Afrontar uma resistência é eu tentar fazer você ir para um lugar que você não quer ir. Agora, o que eu falo? Normalmente a objeção ela é mais racional. É algo que eu pus na minha cabeça. Eu pensei de um jeito sobre determinadas premissas e eu pus aquilo na minha cabeça e não saiu disso. Só que tem uma coisa, a conclusão é consequência da premissa. Você não desconstrói a conclusão se você não desconstruir a premissa. E quando a gente fala de sair do racional, porque o cliente muitas vezes ele mesmo vem racional. Eu quero um imóvel de tal valor, em tal lugar, assim, 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 tudo isso é racional. Nem ele está pensando como é que ele chegou nessa conclusão. Nem ele está pensando que podem existir outras soluções para a vida dele, diferentes daquilo, mais caras, mais baratas, em outra localização, com metragem maior ou menor. Ele não pensa nisso. Ele já veio te contar a conclusão. Quando você conhece a vida dele, você consegue saber qual é a emoção que está guiando ele. E aí o que eu falo tem 3 pessoas dentro do cliente. A pessoa que fala, a pessoa que pensa e a pessoa que sente. E se você conectar com a pessoa que fala, você não está conectando comigo. Você está apenas ouvindo o que eu quero que você saiba. Porque eu não falo tudo o que eu penso. Se você começar a focar naquilo que eu penso, você não muda o que eu penso. Porque o meu pensamento já vem embasado. Até eu chegar a você, quanto tempo eu não refleti antes de começar a procurar um imóvel, para decidir o tipo de imóvel. Olha quantos dias, semanas e meses de pensamento você está querendo desconstruir num primeiro bate-papo. Sim. Agora, quando você conecta com a pessoa que sente, com a emoção desse cara, a emoção muda o que eu penso. A emoção muda o que eu falo. Então, o foco da experiência é: joia, Felipe, nós vamos achar o imóvel perfeito para você. Adorei tudo que você me falou, mas me conta mais sobre você, teu momento de vida. Porque sempre houve alguma mudança de momento de vida. Mercado imobiliário, alguém nasceu, alguém morreu. Por quê? Alguém casou, alguém divorciou. A família cresceu, a família encolheu. Alguém foi promovido, alguém foi demitido. Algo aconteceu. E esse algo traz um significado emocional, que é isso que eu estou procurando. E eu cheguei à minha conclusão que era daquele jeito, mas pode existir outros meios. A história do Bruce é sobre o cara me provou que aquilo que eu racionalmente defendia como sendo aquilo que atendia a minha necessidade, na verdade não era. E ele tinha uma solução muito melhor do que aquilo que eu procurava. Bom, e é onde eu moro até hoje, né? Sim. E é legal a gente afirmar aqui que se
existe objeção num processo de venda, existe interesse. E aí muitas vezes a objeção é só sobre algo que não ficou claro para o cliente. E hoje a gente está num mundo, hoje tem muita informação na internet, muita informação em todo lugar, e o cliente pode em algum momento ali se sentir sem a informação que ele precisa para tomar a decisão. Então, se existe objeção, galera, tá no caminho da venda. Se existe uma coisa importante, até antes da objeção, mas a objeção é uma prova de venda, o que eu digo é assim, o pessoal fala assim, não, esse lead aqui não tem intenção de compra. Quando alguém fala isso, eu acho incrível. Eu acho incrível porque você está dizendo, né? você tá dizendo o seguinte, esse cara é um psicopata que ele acorda para mexer em portais, apertar botões e divulgar o WhatsApp particular dele para que corretores fiquem mandando mensagens para ele. Ele é um psicopata. Ou ele vê um anúncio na internet, ele para, se interessa, ele vai ler, ele vai clicar, vai abrir um formulário, ele vai preencher o formulário, enviar o formulário porque ele é um psicopata e não quer informação. Gente, intenção de compra sempre tem. Às vezes essa intenção para se converter em compra demora. E aí entra o lance da experiência. Porque você quer pegar só, porque eu ouço o pessoal assim, não, você tem que ver se o cliente está em momento de compra. Eu não acho. Porque você tem que ver que onde é a intenção, em algum momento vai ter a compra. E se você não estiver preparado para esse caminho, alguém vai estar. Esse cara está especulando, esse cara está só sondando, ótimo. Esse cara está te dando a chance de você apresentar seu show para ele. E é o teu show que vai decidir se ele vai lembrar de você lá na frente quando ele decidir comprar, porque ele vai comprar. Cara, e tem uma coisa muito legal, que é assim, ó, se a gente for trazer a analogia da Disney para o mercado imobiliário, existe a Disney, os parques da Disney e existe os personagens. Então você, corretor, corretora, independente se você está numa house, numa imobiliária, entenda que a house ou a imobiliária, elas são os parques e você é o personagem. Será que você vai ser o personagem preferido daquele cliente? Exatamente. E tem uma coisa que eu falo muito, marketing atrai. E apenas isso. E às vezes o que a gente vê são empresas que investem um marketing absurdo para chamar as pessoas para ver um show péssimo. Cara, se o show não é bom, não gaste com marketing. Você só está aumentando o número de pessoas que estão vendo quão ruim o seu show é. Então, antes de mais nada, monta um show bom. Cria um bom show, uma experiência, padroniza, cria um diferencial. Pensa em como construir essa experiência. E como construir essa experiência desde o topo do funil. Como eu vou ter uma interação mais legal com o cara que clicou no portal. Como o meu anúncio vai se destacar por uma escrita melhor, um copy melhor, melhores imagens. Cria um show sobre você que transmita a você uma imagem diferenciada do resto, senão você é mais um. Porque quem tem intenção de compra pode demorar 5 anos, mas compra. Sim. O Bruce me esperou 3 anos para a gente comprar. 3 anos, ao longo de 3 longos anos ele me atendeu, só que a única certeza que eu tinha era que ao final eu ia comprar com ele. Eu passava na frente de um empreendimento, eu não entrava. Você escolheu ele como personagem. Eu ligava e falava assim, Bruce, vi um empreendimento aqui que me interessa, você tem condições de me mostrar? Ele fazia todos os contatos, agendava comigo e eu ia pela mão dele. Porque se eu tenho alguém que eu confio, eu não quero mais gente, eu não quero falar com 5, com 10, eu não quero abrir minha vida para um monte de pessoas, eu quero encontrar uma pessoa que eu confie. Só que, de novo, a gente tem que ter o show. Sim. Esse show tem que estar preparado, porque se o show for ruim, para de investir em marketing. Você está trazendo gente para ver o quão ruim você é. Outro erro que a gente tem, não invista em tecnologia se você não está pronto para a velocidade da tecnologia. O que eu mais vejo são empresas que investem em tecnologia, porque eu chamo no WhatsApp e o robô, em 30 segundos, me respondeu um monte de coisa, me deu informação e ele faz uma coisa que é horrível. Agora eu vou te encaminhar para um atendimento humano e o atendimento humano não responde. Você pôs um robô ultra rápido para mostrar como você é ultra lento. Você está fazendo contraste contra você. Armas contra você. Se você quer trazer um robô ultra rápido, você tem que ter um time preparado para dar continuidade nessa velocidade. Senão você está criando um contraste e está falando assim, ó, isso daqui é o rápido e olha eu. Essa ideia do show é bem importante. Eu vou te falar que assim, ó, você é um dos meus mentores quando a gente diz questão de palestra e tudo mais, porque um dia você falou, cara, o show tem que estar bem feito e entregue o seu melhor. Então toda vez que eu vou subir no palco fazer um treinamento, eu lembro disso e falo assim, eu vou entregar o meu melhor hoje. Eu vou ser o personagem que vai entregar a melhor apresentação, o melhor show para os meus clientes que estão aqui. Então, esse é um ponto. E trazendo outro ponto, falando da jornada do cliente, que o cliente percorre até tomar a decisão,
é o que acontece agora, por exemplo, eu estou indo para Disney num outro momento da minha vida, né? Que é como se o cliente estivesse buscando um outro imóvel porque alguma coisa aconteceu na vida dele. E eu estou indo num momento no qual eu estou levando pela primeira vez a minha filha. Ou seja, eu estou indo para um momento onde eu vou criar memórias afetivas com a minha filha, com a minha família e com as pessoas que vão estar ali com a gente. E eu começo a pesquisar coisas que são totalmente diferentes do que eu pesquisei quando eu fui as outras vezes. O que eu estou fazendo neste momento agora? Eu estou percorrendo uma jornada para entender o que eu vou fazer lá, quando eu vou fazer, quais lugares que eu vou e quais serão as minhas prioridades naquele momento que eu estiver lá. Isso é muito importante a gente entender também que existe essa jornada quando o cliente pensa num imóvel, né? Ele começa a pesquisar, ele começa muitas vezes entendendo, eu quero morar num outro bairro porque a melhor escola da minha região está nesse bairro. Então deixa eu pesquisar primeiro quais são as melhores escolas desse bairro. Ele pensa no imóvel somente no final para tomar a decisão, não é isso? Sim, e olha só, você está falando sobre ir para Disney. E é o que, assim, para mim a parte mais reveladora da Disney foi quando eu fui com meu filho com 1 ano de idade. Olha aí. Porque eu já tinha minha experiência, e olha só a experiência, eu já tinha ido várias vezes para Disney, eu queria voltar para ver exatamente aquilo que eu já tinha visto. Mas é impossível você, com uma criança de 1 ano, você fazer. Eu falei, não, tá bom. E eu fui até, sabe, meio cabisbaixo, falei, não vai dar para fazer muita coisa, mas pelo menos eu tô ali dentro. Só que quando eu fui com uma criança de 1 ano, eu conheci uma Disney que eu não conhecia. Porque a Disney é toda preparada para você com uma criança de 1 ano. E eu conheci coisas da Disney que eu nem imaginava que existiam, que são focadas em dar experiência para famílias que têm crianças muito pequenas. E eu estou acompanhando com o desenvolvimento dos meus filhos como a Disney é preparada para cada etapa da vida e como são diferentes Disney, de novo, jogo de percepções. O que eu, como adulto, sem filhos, ia lá, percebia, era uma coisa diferente que eu percebo com filhos. Como essas diferentes jornadas encontram diferentes shows que são apresentados dentro do mesmo método. Então, para mim foi incrível falar, cara, como a Disney é preparada que eu não preciso me preocupar com nada aqui dentro com relação à criança. Com nada. Eu conheci prédios que eu não sabia que existiam lá. E é muito legal, porque eu falei, cara, eu posso voltar com criança pequena. O que acontece quando as pessoas me abordam? Porque a gente está falando hoje sobre indicação e recorrência. Sim. Quando as pessoas me abordam e falam assim, você mesmo fez isso alguns anos atrás. Estou pensando em ir para Disney, mas meu filho é muito pequeno. O que eu falo? Não, pode ir. Eu lembro que você falou, cara, inclusive pede o bercinho no avião. Pede o bercinho no avião, que é outra coisa. Mas como eu tenho essa experiência, né? Como eu tenho essa experiência, eu já falo assim, você consegue. Porque você pode ser uma pessoa, porque o bercinho, você pode falar, dá para viajar com bercinho ou sem bercinho. Mas vai ver que você era um cara que fala assim, prefiro não viajar agora por causa do avião, e ao saber do bercinho no avião, você toma a decisão de viajar. Sim. Ao saber que a Disney está Segurança. preparada para te receber com uma criança pequena, você decide ir para lá. E de onde vem essa informação? De alguém que viveu, gostou e diz para você, você pode ir lá e viver aquilo com tranquilidade, porque aquilo que eu vivi vai ser igual para você. É muito louco porque assim, a minha filha agora ela tá na fase de gostar muito da Branca de Neve. E tem a Branca de Neve e os Sete Anões. Inclusive eu te mandei lá que eles ficam no período do Halloween. E até falei, Gabriel, você já viu? Você falou, cara, eu nunca vi. E agora assim... Eu só vi em desfile, em parade. Sim, agora... eles têm um espaço para tirar foto. E aí no Halloween a gente pode ir fantasiado. Acho que é o único período da Disney que você pode ir fantasiado, né? E a gente já tá, vamos pesquisar se a gente não vai fantasiado. Minha filha quer que eu vou de príncipe, olha aí, pelo menos ela me dá essa moral. De príncipe, ela vai de Branca de Neve, porque ela quer tirar foto com os 7 anões. Então a gente já tá vivenciando uma possível experiência e criando essas memórias dentro dessa jornada, né? Dentro do que a gente vai esperar e encontrar lá na Disney. Tem uma coisa que eu adoro, que você fala de criar memórias, eu acho isso fantástico, porque é assim, a Disney fala o seguinte, o cliente quer férias, mas nós vamos dar para ele memórias em família para toda a vida. Memórias em família para toda a vida, esse é o compromisso. E sabe por que isso é estratégico? Porque férias você pode tirar em qualquer lugar. Sim, qualquer lugar do mundo. E se você pega o seu time e fala assim, galera, vai lá e dá boas férias. Boas férias você tem em qualquer lugar. Good show. Tem muitos lugares para você ter boas férias. Muitos lugares mais baratos e mais próximos para você ter boas férias. Agora, quando você diz, então é o seguinte, tem um monte de gente que quer entregar boas férias. A gente vai entregar memórias que você vai lembrar pelo resto da vida. Aquele momento. Você sabe que você vai chorar,
Vai ser provavelmente a viagem que você vai visitar menos atrações das que você gosta e você vai ficar chorando de ver a sua filha vivendo aquilo. Você vai viver a Disney através dela, que essa foi minha primeira grande emoção com meu primeiro filho de 1 ano. Eu vivi a Disney através dele. E eu me vi construindo memórias. E tem uma história que eu falo, essa é uma história pessoal, normalmente eu não conto essa história, mas minha mãe é uma grande fã da Disney. Então a gente é Disney maníaco em família, todo mundo, mas minha mãe é uma grande fã. E muitos anos atrás ela recebeu um diagnóstico de glaucoma, né? Ou seja, problema grave na visão e de enrugamento de retina. E o diagnóstico que deram para ela é que ela iria ficar cega. Você vai ficar cega. Hoje ela ainda enxerga muito pouco, né? Mas ela enxerga o suficiente para ter uma vida normal com algumas restrições, só que lá fala assim, vai ficar cega, ou seja, o seu mundo vai apagar. As cortinas vão fechar. As cortinas vão fechar, seu mundo vai ficar escuro. Ela precisou 2 dias para lidar com isso, ela precisou ficar sozinha. E sabe qual foi a decisão que ela tomou? Assim que ela superou esses 2 dias e falou, bom, eu preciso ver como é que eu vou fazer da minha vida. Ela chamou a família e ela falou, eu quero fazer uma viagem com os meus filhos para a Disney. Os filhos casados, os filhos já grandes, eu não tinha filhos ainda. Ela falou assim, eu quero, já que o meu mundo vai ficar escuro, eu quero mais uma vez ir para a Disney com os meus filhos, porque eu quero lembrar disso. Eu quero ter essas imagens guardadas comigo quando eu não puder mais ver. E nós fomos para a Disney. E você não tem ideia de como era a experiência de você perceber a sua mãe se esforçando para gravar o maior número de imagens possíveis, do significado daquilo, desse momento em família que é, cara, e dentre tantas coisas que ela poderia desejar, qual foi o desejo? Eu quero ir para aquele lugar, viver aquilo de novo, uma última vez com meus 2 filhos. E é engraçado tudo isso, por quê? Porque o apelo emocional é muito grande. Tem uma frase que minha esposa fala que eu adoro, e ela diz, eu amo a família que a gente é na Disney. Essa frase é tudo para mim. Por quê? Porque a gente entra numa energia lá, se contagia com algo que é incrível. E você pode falar, tá, Gabriel, legal para você. Não, legal para a Disney. Porque a Disney conseguiu gerar uma experiência que a gente não diz, eu amo a família que a gente é quando a gente viaja. Eu amo a família que a gente é quando a gente está de férias. Tem que ser lá. Curiosamente, algo que acontece lá para a gente é só aquele lugar. É uma magia que só tem lá, de como as crianças enxergam a gente, como a gente vive esse momento, as memórias, as emoções, o momento que a gente chora, quando vem os fogos e a gente se abraça, e todas essas memórias que, curiosamente, a gente volta para fazer tudo diferente. Não, a gente volta para fazer igual. A gente volta porque a gente gostou do que viu e quer viver de novo. Sentir as mesmas emoções. Eu estou projetando aqui minha viagem. Você tá lascado. Cara, e olha, é muito louco porque assim... Olha que coisa a gente traz um ensinamento para o mercado imobiliário. Muitas vezes a gente importa só com a pessoa que gerou o chamado lead. Mas muitas vezes essa pessoa é somente a pessoa que está buscando a informação do imóvel. Por trás disso a gente tem a pessoa que toma a decisão financeira e a gente tem as pessoas que são os usuários do imóvel e também vão influenciar naquela busca. É como uma viagem para Disney. Tem a mãe que muitas vezes é a mãe que projeta, que busca o que vai fazer, mas igual no meu caso, igual no seu caso, quando você foi com seu filho de 1 ano, quem tomou a decisão do que seria feito foi a criança. Então a gente tem que entender que não é somente a pessoa que gera o lead que vai impactar diretamente na venda. A gente tem que entender quem é a parte financeira, quem é a parte que vai ter a emoção dentro dessa jornada de compra ou venda, quem são as pessoas que vão usar, porque até muitas vezes o cachorrinho, ele toma a decisão se aquele imóvel é bom ou não para as pessoas que vão comprar. É muito importante a gente pensar nessa jornada também de que não é só quem busca, mas quem participa dessa aquisição. Tem um ecossistema de decisão. Exatamente. Então, eu quando casei, né? Essa é uma história que eu conto também. Quando eu casei, a Paty, ela não queria ir para Disney. Eu sugeri lua de mel na Disney. E essa é a primeira vez na Disney dela, na lua de mel. E ela falou, eu não quero ir para Disney. E aí eu falo, como alguém pode não querer? E aí entra algo de novo, voltando no que a gente está falando aqui, a sua verdade não é verdade para os outros.
A minha verdade sobre tudo aquilo que existia na Disney, para a Patrícia não era verdade. Para você falar, isso é coisa de criança. Eu acho infantil da sua parte. Ela me criticava. Ela falava, cara, eu acho infantil da sua parte. Você fica falando de parquinho de diversões. E aí ela me fez uma proposta. Bom, já que você quer tanto ir, você faz tanta questão, eu gosto de praia. Você gosta de Disney. Vamos fazer uma viagem que seja praia e Disney. E você está falando do decisor. Você vê que se a Patrícia não decidisse ir para Disney, não voltava para Disney? E aí ela falou, praia e Disney. Fomos para o Caribe, fomos para Disney. Eu não vou contar a jornada toda de como ela foi se emocionando, né? Porque eu vou fazendo os parques por ordem de impacto, né? O pessoal quer chegar e ir direto para o Magic Kingdom, para o Castelo da Cinderela. Não, esse é o último. Então, primeiro a gente foi para o Epcot, que é uma experiência muito bacana, fora da curva, mas não é tão mágica. Ela já foi mudando a percepção. Já no primeiro dia ela falou assim, olha, nunca disse que não era legal. Né? Segundo dia fomos no Animal Kingdom, ela falou, nossa, é tudo muito bem feito, é incrível. No terceiro dia, Hollywood Studios. Ela fala assim, cara... diversão. Como é que eles conseguem? Gente, nunca imaginei que fosse assim, mas foi no quarto dia Magic Kingdom, cheguei no horário certo, e naquela época tinha um show, às 10 horas da manhã, no palco do castelo, onde todas as princesas dançavam com todos os príncipes e o Mickey dançava com a Minnie. Cheguei na hora certa, fiz tudo certo, todo o roteiro, que também vem com o que a gente está falando, é método. Eu criei um processo de que horas eu tenho que chegar, que horas eu tenho que atravessar o lago, que horas eu tenho que entrar, o que eu ia mostrar na entrada para gerar a experiência dela. E finalmente, depois que ela conheceu a avenida principal, Main Street USA, bem na hora do show a gente estava na frente do castelo. Começa o show. E a mulher começa a se esvair em lágrimas. Ela começa a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E eu orgulhoso do meu feito, né, de que a pessoa que dizia que Disney não tinha nada a ver e com isso. E ela olha para mim e ela fala uma frase, que é a frase que eu mais gosto de ouvir. Curiosamente, a pessoa fala sempre a mesma frase. É muito comum repetirem exatamente com essas palavras. Ela me olha e diz, eu acho que todas as pessoas deveriam poder vir para esse lugar pelo menos uma vez na vida delas. Mas o melhor foi a frase que ela falou depois. Porque a frase que ela falou depois foi, eu quero trazer a minha mãe. Ou seja, me garantiu mais uma viagem para Disney. Sobre indicações e recorrências. Olha só, eu criei uma experiência para alguém que não gostava e não queria. Eu parametrizei uma experiência muito mais focada nela do que em mim, muito mais nas verdades dela do que nas minhas, que concluiu o quê? Qual foi a conclusão dessa experiência? Eu desejo voltar e trazer alguém. Indicação e recorrência. E quando eu fiz a mesma jornada e fomos trazer minha sogra, eu utilizei o mesmo método, o mesmo processo. Eu repeti o processo, foi minha sogra e meus 2 cunhados. Eles foram, repeti o mesmo processo igualzinho, e na frente do castelo, olhando o show, a minha sogra chorando, o que ela diz? Eu acho que todas as pessoas do mundo deveriam ter a oportunidade de, pelo menos uma vez na vida, visitarem esse lugar. Então é algo incrível, mas é parametrizável. Eu parametrizo a experiência da minha família do mesmo jeito que eu sei que a Disney parametriza para mim. E, de novo, a experiência na percepção do cliente. O que é importante para o Felipe? O que é importante para ele? E para não parecer que é só mercado imobiliário, nós estamos aqui às vésperas do Conecta. Sim. E a gente tem que preparar material. Às vésperas não, porque quando você ouvir esse episódio já passou. Quando você ouviu já passou, mas nós estamos às vésperas, né? E quando você fala, Gabriel, poxa, vamos para o Conecta, 5º ano seguido de Conecta, eu não posso falar a mesma coisa todo ano. E todo ano eu tenho que desenvolver uma experiência nova. Só que essa experiência não é sobre o que eu gosto da metodologia Disney, essa experiência é sobre o que o mercado precisa. Essa experiência faz com que eu, durante meses, mapeie novas necessidades para construir novo conteúdo, para gerar impacto para o teu mercado dentro daquilo que é importante para você, não do que é importante para mim. Então, novamente, processo é a base da experiência. Padronizar o processo é padronizar a experiência é trabalhar com recorrência e indicação. Porque, voltando ao começo da nossa conversa, por que o cliente volta? Ele volta para ver de novo algo que ele gostou. Por que o cliente indica alguém? Ele indica alguém para ver com a gente algo que ele gostou. Entregue sempre um bom show. Good show. Isso aí. É isso daí. Água, café ou chopp gelado, Gabriel. Obrigado por mais um bate-papo. Acho que foi
Incrível. O mais curto que a gente fez até hoje. Mais curto. Porque agora a gente não está estourando o tempo, a gente respeita o processo. Agora a gente respeita o processo. É isso aí. E agora a gente tem uma galera para ver um good show com você. Obrigado mais uma vez. Recado final aí pra galera. Recado final é... Não posso dizer nos vemos no Conecta. Eu vou dizer, então, espero que a gente tenha se visto no Conecta. Mas principalmente, o Walt Disney tem uma frase que eu adoro. E ele diz o seguinte: o que você fizer, faça bem feito. Mas faça tão bem feito que as pessoas queiram voltar para ver você fazer de novo. Faça tão bem feito que elas queiram trazer outras pessoas para ver o quão bem você faz isso. Todo dia temos que entregar o nosso melhor show. Todo dia a gente tem que conquistar aquela opinião individual de cada cliente de que a gente é o melhor. Porque ser o melhor é uma opinião individual. Todo dia a gente luta para entregar aquele show. E o principal para isso é: o que aconteceu ontem não importa. Se eu num dia fui aplaudido de pé, para o público do dia seguinte, aquilo não importa. Para o público do dia seguinte, eu preciso construir a experiência de novo, do começo, partir do zero, entregar o show completo, para que, quem sabe, ao final, ser digno de um aplauso. Isso aí, para provar que a gente está no caminho certo aqui, Anderson, Gabriel Villarreal pela terceira vez, a recorrência e a indicação. Meu amigo, para você, água, café ou chopp gelado? Hoje foi água, mas daqui a pouco... Chopp gelado. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, manda para todo mundo que trabalha aí com você, manda também para as pessoas que você gosta, porque esse conteúdo aqui valeu a pena. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.